Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, pedimos nesse momento, porque a Tua palavra será pregada. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos traga entendimento, discernimento, que não falte a Tua unção agora, para podermos discernir a Tua vontade na nossa vida. Fala com a gente, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu começo essa mensagem com uma pergunta. O que é a vida cristã? Como você definiria a vida cristã? Como você entende, como você compreende por vida cristã? Às vezes a gente tem uma ideia de vida cristã como a vida na igreja, com as idas ao culto da igreja. Alguns acham que se atém apenas a isso. Eu vou à igreja, eu canto louvores, eu faço orações, eu ouço a pregação, eu dou o dízimo e eu volto para casa esperando o próximo culto. Se vida cristã se atém apenas a isso, provavelmente não será vida cristã, e sim vida religiosa. E eu tenho certeza que Deus tem para a gente não uma vida religiosa. Deus não deseja que eu viva uma mera vida religiosa, mas eu vivo uma verdadeira vida cristã. Vida cristã é vivida mais fora da igreja do que dentro dela. Porque a nossa vida, irmãos, não se resume apenas a 2 horas na semana que a gente reserva para ir ao culto, como um culto de domingo, ou 1h30 se eu vou só num culto de meio de semana. Igreja não é a que se reúne no domingo, mas é aquela que é enviada para a semana. Igreja não é a que vem, mas é a que vai. Igreja não é apenas a que se ajunta no templo, mas a que se espalha pela cidade. A vida cristã acontece muito mais lá fora do que aqui dentro. Aliás, a igreja, a casa de Deus, é um lugar, eu diria, é uma escola, é um lugar de treinamento, é onde nós somos treinados, nós somos orientados, onde a palavra de Deus vem nos dar toda a diretriz e orientação para quando atravessarmos aqueles portões da igreja e colocarmos o nosso pé no dia a dia, ali é que nós realmente vivemos a vida cristã. Aqui nós somos treinados, irmãos. Tudo bem, vivemos também nessas 2 horas aqui, faz parte do contexto da vida cristã e a casa de Deus, congregar, se reunir com os irmãos, cuidar uns dos outros, mas isso não se limita apenas a esse momento. Nós vivemos mais tempo lá, do lado de fora, nesse mundo que não somos mais, porém estamos. E se estamos, a Bíblia vai dizer, devemos ser sal da terra, devemos ser luz do mundo, devemos ser agente de Deus, sermos o bom perfume de Cristo, podemos estar levando essa mensagem do Evangelho, mas não só em levar a mensagem do Evangelho, mas antes de tudo de viver esse Evangelho. Por isso, vida cristã é uma jornada, é uma caminhada, é uma carreira. Eu resumiria, irmãos, vida cristã como um viver diário que visa amar a Deus e amar as pessoas. Simples assim. Eu não preciso acrescentar mais nada a isso. É uma vida, um viver diário que visa amar a Deus e amar as pessoas. A questão é que nós, como crentes, nós achamos ser fácil amar a Deus. E achamos que é muito difícil amar as pessoas. Nós temos às vezes essa visão. E a gente precisa entender que a Bíblia vai falar de 2 tipos de pessoas, o homem natural e o homem espiritual. São os 2 tipos de pessoas que existem. O homem natural, que é aquele que não serve a Deus, não crê em Deus, não anda na presença de Deus, não deixa Deus participar da sua vida, e o homem espiritual, que é aquele que está em Cristo, aquele que se tornou nova criatura. Para o homem natural, vai ser difícil amar a Deus e difícil amar as pessoas.
Agora, o homem espiritual, ele é capacitado a amar as pessoas ao aprender a amar a Deus. É diferente. E nós precisamos até também responder essa pergunta. Eu sou um homem natural, quando eu falo homem, eu digo a humanidade, homem e mulher. Ou eu sou um homem espiritual, ou eu sou uma mulher espiritual. E aí, irmãos, vem a pergunta que é o tema que eu quero conversar com vocês nesta manhã. Você ama a Deus? Responda para você mesmo, mas responda com sinceridade, responda com toda transparência. Eu acho que você não precisa se auto-enganar, eu não preciso me enganar. Eu acho que a gente pode enganar pessoas, mas a nós mesmos não tem como, a gente tem que ser transparente. Mas responda para você mesmo, como eu respondo para mim. Você ama a Deus? Porque eu quero falar nesta manhã sobre uma vida para amar a Deus. Eu quero me aprofundar nesse tema, eu quero trazer você a pensar e a repensar com respeito ao que significa isso. Porque, queridos, amar a Deus não é sentir amor e carinho por Deus. Amar a Deus não é sentir amor e carinho por Deus. Quando Jesus uma vez perguntou a Pedro, Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes. E Jesus veio, chamou ele, olho no olho, e disse: Pedro, tu me amas? Quando a gente lê nas versões que estão na Bíblia, ele vai dizer: sim, Senhor, eu te amo. Mas quando você vai olhar para o termo grego, é diferente do termo que foi traduzido, quando Jesus disse, tu me amas, ele falou num amor ágape. A resposta de Pedro seria semelhante ao seguinte: sim, Senhor, eu gosto de você, eu gosto de ti. Seria mais ou menos como a sua esposa chegando para você e diz: querido, você me ama? E você respondesse: sim, eu te considero muito. Com certeza você ia entender o quê? Ele não me ama, ele apenas gosta de mim, ele me considera muito. Espero que você nunca tenha dito isso para sua esposa. Porque às vezes a gente confunde amor em apenas gostar, em apenas ter prazer de estar perto, de estar junto, mas isso não significa que necessariamente se ama. Às vezes a gente quer entender amor apenas como sentimento. E aí a razão do porquê muitas pessoas oscilam às vezes na sua vida espiritual, porque elas estão acreditando que amam a Deus e na verdade elas gostam de Deus, pelo que Deus faz, porque Deus é bom, porque Deus abençoa, porque ela gosta de sentir a paz quando está na igreja. Talvez os sentimentos estejam pautados apenas em coisas superficiais, de um relacionamento de amizade com Deus, e não um relacionamento de amor verdadeiro. Por isso a necessidade da gente responder essa pergunta com sinceridade: eu amo a Deus? Porque, queridos, o amor ele é correspondido com atitudes, e não apenas dizendo. Você pode dizer que ama alguém e as suas atitudes dizerem o contrário. A mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. Veja o que o apóstolo João vai escrever na sua primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 3. Quando eu digo que amor é correspondido com atitude, nós vemos isso aqui muito claramente nesse texto bíblico, de 1 João capítulo 5, verso 3, que vai dizer assim: amar a Deus significa o quê? Obedecer a seus mandamentos. E João ainda vai dizer, irmãos, porque até aqui a gente pode encontrar uma desculpa para o Senhor em dizer: ah, Senhor, mas os teus mandamentos são difíceis demais, são penosos. Ele vai dizer: e seus mandamentos não são difíceis.
Deus nunca vai dar um mandamento que eu e você não podemos obedecer. Isso é desculpa nossa. Então, qual é a atitude de quem ama Deus? É de amar ao Senhor, obedecendo os seus mandamentos. Veja o que o próprio Senhor Jesus vai dizer para nós, para os discípulos dele. Se você é um discípulo, diga amém. Então veja João capítulo 14, verso 15. João 14, versículo 15. Jesus vai dizer: se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Então o que o apóstolo João vai escrever foi o que ele ouviu do próprio Senhor Jesus, que vai dizer para os seus discípulos: se vocês me amam, vocês irão obedecer aos meus mandamentos. Se nós lermos aqui em João 14, agora no versículo 21 a 24, Jesus vai dizer assim: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não o Iscariotes, disse: porque o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral. Jesus respondeu: quem me ama, faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Versículo 24: quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Comece a entender a profundidade do que é amar a Deus, irmãos. Não é apenas um sentimento, ele vai além disso. Agora, o que é interessante e nos chama a atenção nessas duas passagens que nós lemos aqui de João 14, primeiro eu li o versículo 15, que ele diz: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e depois no versículo 21 a 24, onde ele fala parecido, é como se ele estivesse confirmando, ratificando aquilo que ele disse antes. O interessante é que logo após essas palavras, Jesus vai dizer que enviaria o Espírito Santo. Isso é muito interessante da gente observar, porque quando ele vai falar aqui, não é, no versículo 15, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, ele vai dizer no 16, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, outro consolador. Não sei como está na sua versão, mas está falando acerca do Espírito, porque ele vai dizer que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. E aí, quando a gente lê aquele outro texto que ele ratifica mais adiante, nós lemos o 24, não é? Lemos do 21 ao 24, veja o 25. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, que é o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O que é maravilhoso aqui nós entendemos, irmãos, é que Jesus, ele disse: vocês precisam me amar, e vocês me amam com atitudes, vocês me amam obedecendo aos meus mandamentos, mas fiquem tranquilos, porque vocês terão um ajudador, vocês terão alguém que vai agir em vocês, para que vocês possam viver aquilo que eu os convido a viver, uma vida para amar a Deus. Isso é muito interessante, de que não é pela nossa força simplesmente, mas também pela ajuda do Espírito Santo, porque essa é uma das palavras que podemos interpretar com respeito ao termo grego, que foi aqui colocado como encorajador, em algumas versões consolador, ele também pode ser traduzido por ajudador. Em Romanos capítulo 5, verso 5, a Bíblia vai dizer: e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo. Para quê, irmãos? Para nos encher o coração com o seu amor. Olha o Espírito Santo operando, trazendo esse amor de Deus sobre a nossa vida. Eu preguei recentemente, num culto de domingo à noite, acho que foi domingo retrasado,
O tema é mais que vencedor, onde eu falo sobre o fato da Bíblia dizer que nada nos separa do amor de Deus. Está falando no sentido de como Deus nos ama, e isso é poderoso. Eu quero inverter essa ordem hoje. Eu quero falar como isso é poderoso na nossa vida, nós amarmos a Deus. Mas que bom que nós temos o Espírito Santo, que é Ele que derrama esse amor poderoso. É Ele que traz essa percepção que Deus nos ama. Nós somos filhos amados de Deus, nós somos filhas amadas do Senhor. E isso é o Espírito Santo testificando e trazendo não só essa percepção, mas nós percebemos no Espírito que somos realmente amados. É o Espírito Santo testificando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e filhos amados do Senhor. Veja também 1 de João capítulo 4, verso 19, que vai dizer o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então é possível amar a Deus e amar as pessoas, sim, porque Ele nos amou primeiro. Ele derrama do seu amor em nós através do Espírito Santo, para que eu e você possamos amar a Deus com atitudes, possamos viver essa vida cristã para amar a Deus. Nós amamos a Deus quando nós o obedecemos. Está claro na palavra de Deus. Filhos que amam seus pais de verdade, eles obedecem por amor. Filhos que precisam que seus pais lhes deem a recompensa, lhes deem dinheiro ou agrado para obedecer, não amam seus pais. São filhos interesseiros e insensíveis. Filhos que se recusam a obedecer a seus pais, não amam seus pais, são filhos rebeldes. Que perfil de filhos nós somos, irmãos? Porque isso tem a ver com que tipo de amor eu amo a Deus. Eu sou um filho obediente, eu sou um filho interesseiro, onde eu amo a Deus porque Ele faz milagres, onde eu amo a Deus porque Ele responde às minhas orações, onde eu amo a Deus porque Ele me faz prosperar, porque Ele me abençoa. Eu amo a Deus porque Ele me dá presentes. Eu me recuso a obedecer por não reconhecer esse pai que ama o filho, mas esse filho se recusa a obedecer. É porque não acredita nos benefícios que esse pai tem, em termos daquilo que nós usufruímos quando nós o obedecemos. Que filho, tipo de filho, que perfil de filho nós somos? São algumas perguntas que nós precisamos responder. Agora precisamos entender, queridos, qual é a qualidade do nosso amor a Deus. Já estamos entendendo que Deus não nos chama apenas a sentir amor ou carinho por Deus, de que esse amor precisa ser acompanhado de atitude, da atitude de obedecer a Ele, às suas orientações, aos seus mandamentos. E aí a gente pergunta qual é a qualidade desse amor, desse nosso amor a Deus. E aí eu quero levar você a Lucas capítulo 10, versículo 27. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Eu vou sair agora da NVT e vou para a tradução da Nova Almeida Atualizada, que é a revista atualizada mais atualizada, né? Poderíamos assim dizer. Está aí no nosso telão. Diz assim: a isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Quantos já leram essa passagem bíblica? Acho que todos nós, né? Já passamos os olhos por essa passagem na nossa leitura bíblica, mas a gente vê aqui muito claramente, irmãos, qual é o tipo de qualidade desse amor que nós devemos oferecer a Deus, que a gente deve retribuir a Deus,
Que parece que esse amor é uma retribuição, na verdade, porque Deus nos amou de tal maneira, Deus nos amou de uma forma incondicional, Deus nos amou mesmo quando a gente não merecia ser amado por Ele, e essa correspondência não deixa de ser um amor de gratidão, um amor de reconhecimento. Por isso, quem ama a Deus na qualidade como a Bíblia nos ensina, ele vai corresponder com atitude, e não apenas da boca para fora, porque a própria palavra vai dizer que o meu povo me louva com os seus lábios, porém o seu coração está longe de mim. Então eu posso estar cantando louvores, eu posso estar sentado no banco da igreja, e o meu coração está do lado de fora, o meu coração está em sintonia com outras coisas, e não com o próprio Deus. Então, é importante a gente falar sobre isso mexer com a gente, irmãos. Isso fazer a gente compreender. Eu queria, para a gente poder entender essa qualidade de amor, eu queria ilustrar esse entendimento aqui, nesse momento. Então, eu queria pedir licença um minutinho para você, e eu vou pedir que, por favor, o nosso bistrô, generosamente, vem me trazer aqui um café. Pastor, é a primeira vez que eu vejo numa pregação um coffee break. Obrigado, querido. Você pode me servir, por favor? Obrigado. Quem aqui gosta de café? Oh, quantas mãos levantadas, vocês estão com inveja agora, né? Eu tenho aqui, irmãos, um cafezinho preparado pelo nosso bistrô. Se você tiver com vontade, então, depois do culto, dá uma chegadinha lá. Estão servidos? Muito obrigado, querido. Deus te abençoe. Eu não fiz isso para deixar você com água na boca. Eu não fiz isso inventando um coffee break no meio da pregação. Acho que o único coffee break que eu gostaria que acontecesse é aquele semelhante à casa de Cornélio, quando o Espírito Santo interrompeu o pregador e derramou sobre aqueles homens, né? Eles foram cheios do Espírito Santo. Mas porque eu fiz questão de fazer essa ilustração para você não esquecer. Isso ficar vivo na sua memória, uma pequena ajuda para você entender a qualidade desse amor. O que eu acabei de tomar aqui, irmãos? Eu dei um golinho em quê? Num café. Guarda essa palavra, café. Diga, café. Letra C. Amarás o Senhor teu Deus de todo coração. Letra A. De toda a tua. Letra F. Com todas as tuas. Letra E, com todo o teu. Vamos ver se você gravou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua, com todas as tuas e com todo o teu. Gravou. Olha o poder da ilustração. Você vai colocar isso no seu coração, na sua memória, isso vai ficar gravado. Qual deve ser a nossa qualidade de amor para com Deus? Com o coração, com a alma, com toda a força e com todo entendimento. Guarda essa palavra. E faça essa revisão diariamente. Qual é a qualidade de amor? Primeiro, fala com o coração, com o nosso espírito, com o nosso homem interior, com toda a fé que nós temos nesse Deus, irmãos. A Bíblia nos chama a um amor de coração, como também vai nos ensinar a termos um amor a Deus de toda a alma. Aí sim inclui os sentimentos, inclui as emoções, inclui o desejo, inclui as nossas entranhas, tirando lá de dentro, de verdade, aquilo que representa esse amor a Deus, mas também vai dizer com todas as nossas
forças, com todo o nosso vigor, com toda a nossa dedicação, com toda a nossa motivação, com toda a excelência que Deus merece, como também amar a Ele com todo entendimento, ou seja, com a nossa mente, com a nossa razão, com a nossa vontade. Essa é a qualidade de amor que o Senhor nos ensina. Então aprendemos, irmãos, que o amor a Deus é espiritual, coração, é emocional, com a alma, é intencional, com todas as nossas forças, e é também racional, com a nossa mente. Essa é a qualidade de amor, não é apenas sentir que ama. Isso envolve corpo, alma e espírito. Isso envolve todo o nosso ser, para nós amarmos esse Deus. Esse amor, irmão, genuíno em nós, tem poder para gerar em cada coração o que a Bíblia chama de temor do Senhor. Você já ouviu essa expressão, o temor do Senhor? Essa é uma expressão que merece uma série de mensagens, porque é tão profundo, que eu creio que até uma única mensagem não esgota a profundidade desse tema. E eu creio que só consegue ter temor do Senhor no seu coração quem aprende a amar o Senhor na qualidade que a Bíblia nos ensina. Porque, irmãos, temor do Senhor o que é? Não é medo de Deus, não é pavor de Deus, é um amor reverente a Deus, que reconhece e honra a sua grandeza, poder, autoridade, vontade, santidade, caráter e soberania. Isso é temor do Senhor. Não é pavor. Quem ama, irmãos, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então não tem nada a ver com medo, tem a ver com amor. Só que um amor que é reverente diante desse Deus, por reconhecer quem Ele é, porque reconhecer o seu caráter, por reconhecer a sua santidade, a sua soberania, o seu poder, reconhecendo quem Deus é. E por isso nós somos convidados a uma vida para amar a Deus. É essa vida cristã que o Senhor nos chama. E nessa jornada nós aprendemos como Jesus nos ama. E quando nós aprendemos como Ele nos ama, nós aprendemos então a amar o nosso próximo. Não mais na qualidade como a gente se ama, mas na qualidade como Ele, Jesus, nos amou. Porque esse é o novo mandamento que Ele traz. Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu. Isso está em João, capítulo 13, verso 34 e 35. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. E veja que a gente ama Jesus quando nós obedecemos aos seus mandamentos. E que mandamento é esse? Amem uns aos outros, assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. E vai dizer mais no verso 35, o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Irmãos, qual é a carteira de identidade do cristão? Não é o seu cartão de membro, não é o seu certificado de batismo. A nossa identidade é o amor que a gente expressa. Esse amor que Deus tem por nós, que Ele derrama através do Espírito Santo, que Ele faz com que correspondamos a Deus nesse amor, nessa qualidade, de todo o coração, com todas as, e com todo, e aí Ele nos capacita a nós amarmos uns aos outros. Às vezes tem crentes que talvez tenha dificuldade de amar o seu próximo, porque ainda não aprendeu a amar a Deus primeiro. Porque tudo é uma sequência na vida espiritual. Pessoas, cristãos que têm dificuldade de amar ao outro, talvez ainda não conheceu o amor de Deus, e talvez ainda não entendeu como é que ele tem amado esse Deus. Talvez ele só tenha uma amizade por esse Deus. Ele seja só um amigo de Deus, mas não um filho que ama de verdade. Por isso, irmãos,
que nós possamos entender: nisto conhecerão que sois meus discípulos. Às vezes as pessoas hoje estão identificando crentes pelo seu modo esquisito de ser. Crentes que aparecem na internet em cultos estranhos, em celebrações esquisitas, em coisas que fogem ao contexto da palavra de Deus. Essa é a imagem que o mundo está tendo da igreja, de uma igreja que só pensa em si mesma, de uma igreja que coloca políticos no Congresso Nacional, não é pensando no povo brasileiro, mas é pensando nos seus próprios interesses religiosos. Uma igreja que hoje não tem impactado o mundo com o poder do Evangelho. Está impactando o mundo com os seus formatos de cultos festivos, às vezes em forma de shows. Achando que iluminação, que efeitos especiais possam convencer pessoas que Jesus Cristo é o Senhor e é Salvador. A igreja não pode perder a sua essência. A igreja não pode, irmãos, tentar atrair ao mundo, sendo parecido com ele. Mas isso são estratégias, pastor, para a gente atrair os jovens. Os jovens estão sendo destruídos nesse mundo, irmãos. Sendo destruídos pelas drogas, sendo destruídos pela promiscuidade sexual, sendo destruídos por toda uma pressão satânica que está agindo nessa geração, uma geração cada vez mais depressiva, uma geração cada vez mais pensando em morrer. A gente sempre diz, o jovem tem uma vida pela frente, mas já tem jovens, já tem adolescentes pensando em acabar com a própria vida. Porque é isso que o mundo está fazendo, o mundo jaz no maligno, nada de bom vai vir do mundo. O que as pessoas estão precisando é ser impactadas pelo verdadeiro amor. Porque o amor que o mundo prega é um amor que tudo pode. Você pode ser quem você quiser, você pode fazer sexo do jeito que você quiser, porque em nome do amor tudo é permitido, é porque ainda não conheceram o verdadeiro amor. O verdadeiro amor que nos atrai a Deus, que nos constrange, nos impacta e nos leva a não mais amar o mundo, mas amar o Senhor nessa qualidade que nós somos ensinados. O que a igreja precisa é ser uma igreja que ama verdadeiramente a Deus. Porque quando a pessoa conhece esse Cristo maravilhoso, através de homens e mulheres que amam a Deus, eles vão olhar e vão desejar: eu quero o que vocês têm, eu quero sentir o que vocês sentem, eu quero ter o brilho nos olhos que vocês têm. E por isso eu e você precisamos entender que ser igreja, irmãos, a gente não precisa ser parecido com o mundo para atrair. O que vai atrair é o amor de Deus, porque lá no mundo não existe isso. Quantos jovens vão morrer nesse carnaval? Quantos casamentos vão se acabar nesse carnaval? Quantas pessoas vão pegar doença nesse carnaval? Em nome de uma alegria, de uma folia, de 4 dias de alegria, para o restante de um ano de tristeza, de amargura, de angústia, de depressão, de medo. Então a igreja tem uma poderosa mensagem, a mensagem do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo começa com amor. Graça de Deus é amor. Bondade de Deus é amor, justiça de Deus é amor, irmãos. Tudo que vem de Deus vem pela essência que Ele é. E essa tem que ser a nossa identidade. A identidade que se reflete na vida de cada um de nós. Porque é interessante, as pessoas vão ter ideia da igreja diante da ideia que elas têm de você, que elas têm de mim. E quando a gente não reflete Cristo, na verdade, isso traumatiza as pessoas em dizer: a igreja é igual às outras pessoas da sociedade, então por que eu vou fazer na igreja? Se eu estou precisando de transformação, se eu estou precisando de esperança, se eu estou precisando dessa alegria, se eu estou precisando de paz, eu não vou encontrar na igreja.
se elas não encontram na gente? Estamos dizendo, vai na igreja que Deus vai abençoar você. Então, irmãos, que essa seja uma palavra do carinho de Deus sobre nós. Deus perguntando como Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Dario, tu me amas? David, tu me amas? Carlos, tu me amas? Perguntando a cada um de nós. E a gente pode responder: sim, Senhor, eu gosto do Senhor. O Senhor é bom demais. Mas Ele quer muito mais do que isso. Ele quer um amor de coração, de alma, com toda a força, com todo entendimento. Um amor com atitudes. Essa é a verdadeira vida cristã, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.